Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso PangeaCast, a Existência Cotidiana. Hoje uma cara diferente aqui como host, né? Eu sou o Davi Cipriano, já estive aqui do outro lado também, né? Mas hoje, mais do que nunca, acompanhando minha amiga Thaís Fontinelli para mais um episódio aqui, nosso episódio semanal, onde a gente traz sempre uma temática que fala sobre a existência cotidiana, Exato. sobre o viver, né? E hoje a gente tem uma temática aí bem diferente, mas mais comum do que a gente pode imaginar, né? E aí eu deixo com a Thaís a apresentação da nossa convidada de hoje. Estamos aqui nessa dinâmica nova. Primeiro eu quero te agradecer, Davi, por estar aqui compondo, né, essa mesa. Veio para brilhantar a nossa conversa hoje, esse episódio que está muito rico. Hoje a gente está tendo o prazer de receber uma grande jornalista, uma grande escritora, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Andréa Oliveira. Nós convidamos a Andréa para falar um pouco sobre o tema da escrita e a leitura como motores da vida cotidiana. A gente vai tentar desmistificar um pouco essa ideia de que a escrita e de que a leitura pertencem, né, a um grupo específico. A gente vai tentar trazer essa conversa de modo, né, a favorecer aí que as pessoas entendam que, como o Davi disse, está mais perto do que a gente imagina. E para apresentar a nossa convidada maravilhosa, incrível, que é a Andréa, eu vou ler a mini bio dela, que de mini não tem nadinha. Mas vamos lá. Andréa é escritora e jornalista, com especialização em jornalismo cultural pela PUC de São Paulo. Atuou em veículos impressos em São Luís e em São Paulo, como o Estado do Maranhão e o Estado de São Paulo. Publicou os livros que ela trouxe para mostrar para a gente. João do Vale, Mais Coragem do que Homem. Nome aos Bois, Tragédia e Comédia do Bumba Meu Boi do Maranhão. E João, o Menino Cantador. Aí o xodó da Andréa, que ela vai mostrar também, que é o livro mais recente, Maria Firmina, a Menina Abolicionista. Ela integra a coletânea São Luís em Palavras. Estreou em 2019 o programa de entrevistas Palavra Acesa, cuja pauta é o livro e a leitura. Trabalha atualmente em projetos culturais na área de construção de narrativa, media training, comunicação estratégica e comunicação não violenta, e também atua como consultora e mentora em formação de leitores e escrita literária. E aí, né, para a gente dizer quais são os próximos passos da Andréa, né, ela tem o inédito livro infantil Clara Passarinha e está preparando um novo livro, Ficaram as Canções, sobre a experiência do luto. Uau! Ufa, né? Que currículo. E tem outras muitas coisas, né? A Andréa é mãe, a Andréa é mulher, e hoje a gente está aqui para falar de todas essas facetas. Mas antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas, já te agradecer pela presença e te passar a palavra, né? Para você contar um pouco de tudo isso que está aqui na tua bio, né? E falar como é que a escrita apareceu na tua vida, o que ela significa para você. Eu acho que eu escrevo... Tem um autor que eu li há pouco tempo falando que escreveu antes de lembrar de que leu, né? Eu sempre gostei de ler porque era uma casa cheia de livros, meu pai comprava livros, essa coisa dos meus pais, a minha mãe também, ela sempre quis que nós, principalmente nós meninas, somos 4 meninas e 2 meninos em casa, a mamãe teve 6 filhos, então ela queria muito que a gente, menina, não tivesse a vida que ela teve, que foi aquela mulher que nunca trabalhou fora, que não estudou tanto quanto queria, porque era uma mentalidade dos pais dela, somente do pai, né? Era uma cidade do interior. O fluxo, havia algumas famílias que traziam as filhas para a capital para estudar, muitas da época dela, mas o pai dela não permitiu, porque achou que, como que eu vou mandar minhas filhas sozinhas? Então, eu estudava até um certo ponto que estava no ponto de casar. Sim. E minha mãe, não, vocês podem casar, é bacana casar, mas vocês vão ter a independência de vocês, vão estudar e tal. Então, quando mamãe vem, ela é de Presidente Dutra, meu pai é de Dom Pedro, quando eles vieram para São Luís, o acordo deles era, aconteça o que acontecer, meus filhos vão estudar numa boa escola. Que então, bonito. É um legado que eles deixaram, que eu também fiz a mesma coisa com os meus. E escrever sempre foi o meu lugar de conforto, o meu lugar de me conhecer, aquela coisa do diário, eu sempre fiz diário. Hoje, quando eu visito uma escola, e tem sempre aquela pergunta, né? Como é que qual a dica que você dá se a gente quiser escrever e tal? Eu falei, são crianças, adolescentes, esse último livro é Infanto Juvenil, eu falo, faz um diário. Né? A primeira coisa, porque a primeira prática da escrita cotidiana, que você escreve e tal, e você escreve para alguém que pode dar um nome ou não, mas você está ali se derramando. Eu acho que a escrita para mim foi muito essa coisa de se derramar.
E aí depois eu escolhi o jornalismo, eu escolhi muito cedo, eu fiz vestibular cedo, mas eu já fazia o jornalzinho da escola, eu queria aquilo, né? Eu queria escrever, eu queria contar as histórias. Eu não me sinto capaz de inventar, embora eu invente a partir da realidade, né? Sim. Toda história eu parto do real, mas tem aí uma construção, uma fabulação que é o que me encanta muito, né? Então, eu me realizei fazendo o curso de jornalismo e trabalhando dentro de uma redação de jornal. Até hoje eu lembro que o primeiro trabalho, eu passei 7 anos no Jornal do Estado do Maranhão, aqui em São Luís, e foram uns anos de aprendizado incríveis, porque até hoje eu não me demoro onde eu não estou aprendendo. Uhum. Eu acho que é o meu timing de um lugar de trabalho. Se eu não estou mais aprendendo, não vale a pena. Então, eu entrei muito menina, no 5º período de jornalismo, como estagiária, aí um caderno de cultura, porque eu unia as duas coisas. Eu gostava de arte, de cultura, e eu quis contar histórias sobre isso. E aí, o meu primeiro livro, ele vem do jornalismo, e os demais, obviamente, mas o primeiro foi o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a história do João do Vale, que nasceu de uma entrevista que eu fui fazer em Pedreiras. Eu estava já no fim do curso e me encantei tanto por aquele personagem que eu falei, não, para tudo, eu não quero mais fazer o projeto que eu já vinha construindo para a conclusão de curso. Eu falei, não. E aí, o meu primo que fazia jornalismo estava terminando um livro-reportagem e ele falou, olha, Andréa, eu acho que a tua praia é fazer um livro-reportagem também. Aí eu fiquei encantada com a ideia de também fazer um trabalho que era acadêmico, porque eu tive que apresentar. Sim. Aí eu fiz 2 trabalhos, porque eu fiz um trabalho teórico sobre o que é livro-reportagem, para poder apresentar como peça prática, mas enfim. E eu fiquei feliz de não ficar com um trabalho lá dentro da universidade e que ninguém tinha acesso, né? Então eu pude compartilhar esse livrinho aqui. Olha! É meu primeiro filho. E aí eu tenho aqui, né? Eu tive muita sorte com esse personagem, porque até hoje João do Vale faz parte da minha vida e eu sou convidada para falar sobre ele, porque mais tarde eu fiz a história dele para crianças, quando eu já era mãe, então juntou tudo. Mas aqui eu tenho a última entrevista do João do Vale, porque antes do livro ser lançado, ele foi indicado para publicar pela universidade. E aí eu conversei com ele, ele vinha de sequela de um AVC, mas a mente lúcida. E aí eu lá, uma menina de 20 e pouquinhos anos... Entrevistando ele. Olha que missão, que honra, missão bonita, né? Que bom que virou livro e que está aí, né, para a posteridade. Eu fiquei com uma pergunta, né, assim, te ouvindo. Porque você, contando a tua história, falou sobre o trabalho de conclusão de curso, que você fez um trabalho e aí precisou refazer esse trabalho ou fazer um outro trabalho de modo que pudesse publicar o livro, né? E eu queria, para a gente tentar marcar se é que tem essa diferença, né? Porque assim, a gente fala muito de escrita, né? E aí a gente acha que escrever... A gente sabe que escrever é difícil, né? Seja uma tese de um doutorado, seja uma dissertação de mestrado, seja um trabalho de conclusão de curso, seja um tweet, é muito difícil escrever, né? Porque escrever é se implicar, é escolher uma palavra, é escolher como dizer. E aí eu queria saber se tem diferença nessas modalidades e como que você percebe essas diferenças. A escrita mais técnica de um trabalho normatizado e a escrita, né, que é, por exemplo, a escrita de um diário que você vinha dizendo. A escrita é a voz da gente, eu sempre penso que é isso. Claro, dependendo do formato, daquilo que você se... Então, a escrita acadêmica, eu particularmente não gosto. E eu adorei poder fazer um livro-reportagem, porque eu só usei a escrita acadêmica para aquele formato de defender teoricamente, mas sempre que eu posso, e eu vou no limite, porque eu penso que você pode ser acadêmico, você pode ser científico, você pode usar o método científico para escrever e para defender um tema, construir uma tese, sem que a sua linguagem seja inacessível. Né? Porque perfeito. A escolha da palavra. Então, se você vê um jovem de 20 e poucos anos que está saindo de uma universidade, e a universidade, muitas vezes, o obriga a escrever uma coisa que não faz parte da vida dele. E aí, quem que vai ler aquilo, né? Eu penso... E sempre condicionado a uma aprovação, isso. Uma reprovação. Né? E, claro, você está ali para ser avaliado, tudo que você aprendeu no curso, mas eu penso, para mim a leitura sempre foi sedução. Uma coisa que eu fazia com os meus filhos, é só porque isso tem um link, é assim, quando essa coisa do castigo, as mães normalmente dão um castigo, não vai ficar sem TV, vai pro quarto
e não vai ver TV, né? Eu dizia, vai para o quarto pensar no que fez e não vai pegar nenhum livro, porque se eu ver pegando um livro para ler, enquanto tiver de castigo, vou aumentar o castigo. Porque aí eu coloco o livro com o mesmo lugar da sedução, que tem a TV, que tem o joguinho, que tem o futebol. Porque é prazer, é viagem. Mas aí o que a escola muitas vezes faz? Coloca o livro como punição. Tem pai que diz, vai lá, vai ler o livro. Né? Ou então, manda para a biblioteca no castigo. Ou então, manda ler um livro e aí tem uma prova. Né? Tem que fazer um resumo. E aí tem que fazer um resumo. Aí, quer dizer, já coloca um trabalho, né? Uma coisa. Né? Eu sempre gostei mais quando era um livro, vai fazer uma peça, vai fazer uma coisa, vai, né, criar uma coisa mais divertida do livro, né? Então a escrita, ela tem, no jornalismo, por exemplo, você aprende uma técnica, não dá para você chegar lá e escrever como um diário, não dá. Tem inclusive uma técnica que vocês devem observar quando vocês veem uma notícia, o mais importante vem primeiro. E eu lembro quando eu fui trabalhar numa empresa, que algumas pessoas não entendiam, as pessoas do mundo corporativo não entendem que quando a gente escreve um release institucional para a imprensa, eu não vou contar uma história, olha, aconteceu isso, e depois isso, depois... Não, isso aconteceu e aí vem um pormenor, né? Joãozinho caiu da bicicleta e ralou o joelho. Então, a primeira coisa, Joãozinho ralou o joelho quando caiu da bicicleta, na rua tal, no dia tal, e foi socorrido pelo amiguinho tal, entendeu? O fato vem primeiro, porque o que acontece é que as pessoas não têm tempo, nem na TV, nem no jornal. Então, o primeiro parágrafo precisa resumir tudo. Então, essa é uma das técnicas da escrita jornalística. Que até a ideia da própria manchete, né? Isso, a manchete ou o título dizer, de um trabalho e precisa... aí a coisa mais difícil para quem está, né, é justamente dar um título. Não é só dar um título. O título, principalmente num jornal impresso, ele tem uma medida exata que você tem. Então, você tem que fazer caber ali. Tem aquele título que é a manchete da página, tem às vezes um texto de uma coluna que são 3 linhas, é uma loucura, gente. Mas aí com a prática a gente vai pegando algumas manhas. Mas eu volto a dizer que, e mesmo no texto acadêmico, você pode, eu acho que é um desafio que os jovens podiam se dar, né? E os professores ali também tornarem um texto mais sedutor. Eu acho que o texto, como a nossa palavra, como a conversa, quando você conversa com alguém, ainda que não tenha um interesse sexual, é uma espécie de sedução. Você está conversando com o outro, né? Um jogo ali de conversa, você quer ser agradável. E a escrita é da mesma forma. Porque a gente fica querendo a atenção, né? Claro, quando a gente está conversando, a gente quer a atenção do outro, porque senão não faria sentido estar ali, né? E também o seu diferencial, né? A palavra que você usa. E você escolher a palavra... Escolher palavras... Pode parecer falar que escrever é muito difícil. Eu penso que escrever é como a gente pensa. E aí eu me lembrei de uma outra coisa que eu fiquei muito impressionada. Quando eu estava no jornal, tinha um suplemento chamado Galera, que era para o público adolescente. E uma das reportagens que foram feitas nesse caderno, e aí pediu o apoio de alguns da redação, e eu fui uma das pessoas ali chamadas, tivemos acesso a algumas redações corrigidas do vestibular. Sim. E a matéria seria mais ou menos sobre isso, né? E aí eu fiquei muito chocada não com erros de ortografia que podem... Mas assim, eram primeiros parágrafos de redação que não diziam nada. Que estava cheio de palavras que não diziam, que não estavam conectadas. Porque escrita é pensamento. Quando eu ministro algum tipo de treinamento sobre escrita e tudo, eu começo no pensar. Não dá para escrever sem pensar. Então, como é que, sabe? Estimular a criatividade, a imaginação da escrita, né? E como aquilo ficar mais claro possível, né? Aquilo ficar mais fácil de entender. E se puder ficar bonito, melhor ainda. Que aí é um plus, né? Tu falaste uma coisa que me tocou muito para uma experiência pessoal, e quando Thaís trouxe a temática desse episódio, logo me voltou nesse lugar. Eu vim de um contexto de vestibular, e eu acho que muita gente compartilha também desse mesmo contexto, que é leituras obrigatórias que a gente tem que fazer. Então você já não lê com prazer, né?
Você já lê pensando, eu tenho que cumprir isso aqui para poder fazer um vestibular, que já não é uma coisa fácil. Né? E aí eu lembro que na minha época de vestibular foi muito isso, né? Me obrigando a ler algumas leituras, as leituras obrigatórias dos vestibulares, né? E quando eu entrei na faculdade, eu entrei em grupo de pesquisa. Então eu pude descobrir coisas novas e o prazer pela leitura, redescobri um prazer pela leitura. E aí eu passei a voltar em algumas obras que eu não tinha gostado anteriormente por conta dessa obrigação e trazer para esse contexto novo que eu estava descobrindo, né, esse prazer novamente pela leitura. Como que tu enxerga esse processo de amadurecimento, né, do adolescente para o adulto que está saindo da escola, entrando nesse mundo do vestibular e entrando na universidade, que precisa estar abraçado com a leitura, principalmente? Eu compartilho o mesmo incômodo, né? Eu penso que o ensino da literatura... Eu lembro que a escola que os meus filhos estudaram, até ali a educação, eles chamam de fundamental, era um projeto de leitura fantástico, eles eram super leitores, meus filhos. Claro que depois entra a tecnologia. Aí chega no fundamental, lá, que já estão maiorzinhos, adolescentes, fica mais difícil e tudo, vem obras mais complexas. Mas eu penso que ali as escolas perdem um pouco esse pescar, sabe? Porque é sedução, a leitura é sedução, né? E eu acho que tem estratégias que podiam ser adotadas pelas escolas, levar autores, algumas fazem isso, para conversar, para desmistificar, para tirar a distância de um autor, de um leitor, para tornar a leitura uma coisa, para mim, cesta básica, livro. Assim, né? Eu acho isso. É um ótimo conceito. E aí, a experiência da releitura, que é o que tu estás falando, é fantástica. Por exemplo, Dom Casmurro foi um livro que eu li lá no colégio. Gente, a gente não entende, é uma linguagem que não faz parte do nosso universo, mas fica ali alguma coisa. Alguém diz que é importante, você vai lá e faz o trabalho. E reler Grande Sertão Veredas, quando eu reli, gente, meu Deus. Eu tive outra visão também. E aí eu choro, me emociono. A gente sempre acha igual o jogo, que a gente vai ver um jogo de futebol, rever um jogo, e a gente acha que vai mudar alguma coisinha, e aquele 7-1 não vai acontecer. É muito isso. E aí, recentemente, até viralizou, né, na internet uma americana, que ela está fazendo um projeto de leitura de cada país do mundo, ela recebe um livro, as pessoas indicam livros para ela ler de autores locais, né? E aí o primeiro livro que ela leu foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela ficou encantada, ela estava assim fora de si com o nível de leitura, e ela falando, gente, como é que vocês brasileiros sobrevivem após uma leitura como essa? Porque eu estava terminando as 10 últimas páginas, eu já estava desesperada porque estava acabando. E aí ela tá lendo outros livros, isso, né? E aí o público brasileiro enlouqueceu com isso. Enlouqueceu. Aí falaram, você precisa ler Dom Casmurro. Ela leu, pirou. Aí agora ela acabou de pirar, gente, porque mandaram ela ler Clarice Lispector. E ela leu A Hora da Estrela e ela disse, não, gente, essa mulher inventou a literatura e tal. E olha, porque ela leu, só tinha lido lá um texto inicial do livro. E é isso. Claro que a língua portuguesa, ela afasta muito o mundo de nos conhecer. Mas uma vez conhecendo, é fascinante, né? É fascinante, porque ela é muito rica. Você tem muitas possibilidades de palavra para dizer aquilo. Claro que só uma vai dizer, mas aí até você achar no seu tom. Então, isso é um jogo fantástico. Né? Eu fico pensando muito nisso, né? A gente até ensaiou essa conversa nos bastidores, né? Sobre esse processo de escrever, né? Quando você estava apresentando o João do Vale, o teu livro, né? Que foi... o projeto de TCC que depois ganhou aí a forma de um livro, você até brincou falando que é o seu primeiro filho, e parece isso mesmo, né? Assim, porque é uma ideia de parir mesmo, é botar no mundo, né? E depois que botou no mundo, não se tem mais controle, não se sabe, né? Aonde esse livro vai chegar, quem ele vai alcançar, né? E aí eu percebo, né, assim, que a escrita, ela pode soar difícil para muitas pessoas justamente por isso, né? Porque a escrita, ela exige uma responsabilidade também, né? Você dizer aquilo daquele jeito, você escolher
escolher aquela palavra, você escolher o que não dizer, né? A ideia que você vai colocar ali, mas você não quer colocar literalmente a ideia, você quer que o leitor suponha algo, né? Então, como é esse processo para ti, pensando mesmo no teu processo de escrita, né? Como isso se dá, assim? Como é esse processo criativo de uma escritora? É só voltar um tiquinho, que é o seguinte, eu ainda penso que a escola precisava evoluir um pouquinho. Se a gente for pensar, a escola, você vai entrar numa sala de aula hoje de qualquer escola, seja a escola mais simples, a sala de aula é igual, como era 200, 300, sei lá quantos anos, né? Tem um professor na frente. Agora, gente, o mundo mudou. Como é que você vai ensinar português, literatura, para jovens, adolescentes, dentro de uma sala de aula fechada, gente? A literatura é a vida. A literatura está na rua. Vamos falar de crônica. Você vai ficar na sala de aula lendo crônica? Não, leva os meninos para o meio da rua. Leva eles para andar de ônibus. Olha, teve uma época que eu escrevia crônica. Quando eu saí de São Luís para São Paulo, porque eu passei 7 anos no jornal, e aí achei que, não, vamos aprender mais um pouquinho, vamos sair. Queria sair, fui para São Paulo fazer uma pós em jornalismo cultural, mas a vontade era de sair mesmo. E eu lembro que quando eu falei no jornal que eu ia sair e tal, e aí me veio uma proposta, não, vamos manter um vínculo, faz alguma coisa. O que você quer fazer? Aí, eu adoro, sempre gostei muito de crônica. Eu sempre gostei muito desse namoro do jornalismo com a literatura, que são as duas. E aí escolhi fazer crônica, porque tinha já os cronistas de cada dia da semana, e eu adorava ler, e também lia de outros jornais de fora. Eu lembro que teve uma coleção Para Gostar de Ler, que no colégio se adotava, e tinham crônicas. Eu sempre gostei muito dessa leitura do cotidiano, porque era a nossa vida ali, a fila do feijão, enfim, é tudo. E aí fiquei fazendo crônica. Gente, eu fiquei tão realizada fazendo crônica. E era isso, eu ia de ônibus para PUC, e aí eu ouvi... E as histórias? Eu tenho uma sorte. Gente, eu adoro. Eu vou contar um segredo para vocês, que não é segredo. Eu adoro ouvir história alheia, conversa alheia. E onde eu tô, as histórias me perseguem. Pois é. Psicólogos, então. Por isso que eu já falei que um tempo aí eu queria fazer psicologia. Então, eu estava lá no ônibus e eu estava aqui quietinha e... a conversa vinha. A história te encontrava, né? Me encontrava. E aí várias crônicas foram sobre essas histórias. Aí tinha um cobrador do ônibus cantando Roberto Carlos, do meu ponto até... Gente, um homem feliz lá cantando. Isso é literatura. Isso. Então, assim, eu só pesco. Aí, voltando para o meu processo. E obviamente, você precisa ter um domínio da língua, ou não, porque quando eu falo de João do Vale, ele não estudou. Mas ele tinha poesia nele e ele colocou para fora de alguma forma. Quando tem que ser, ainda que você não tenha a língua, vai ser. Né? Carolina Maria de Jesus era uma favelada maravilhosa, que a gente sente tudo. A dor. Não tem domínio da língua? Não tem. Mas se você tem acesso a ter o domínio da língua, faça o seu dever de casa, porque não dá para alguém que é escolarizado, não escrever bem. É no mínimo uma obrigação. Ainda mais num país que a gente vive, que tanta gente não tem acesso. Verdade. Então, o meu processo, eu penso que ele é meio psicográfico. Porque, claro, eu tenho tudo que eu aprendo, porque a gente não para de aprender. Eu aprendi na escola, eu aprendi nos cursos que eu fiz e que eu faço, eu aprendo com as pessoas, eu aprendo com o que eu ouço, com música. E assim, eu não me alimento só de literatura para escrever literatura. Perfeito. Eu me alimento do mundo, eu alimento da vida. Se eu ficar em casa trancada, eu não vou escrever. Aí quando eu falo leia, não é leia só assim, eu vou me trancar, vou passar 6 meses numa biblioteca lendo tudo e eu vou escrever. Não é assim. Até porque não é uma receita de bolo. Como é a redação do Enem, que eu acho um pecado. Quando eu fiz redação, era uma redação. Podia ser narração ou dissertação, eu lembro muito disso. Você escolhia e falava sobre aquele tema. Obviamente, para quem corrigia era mais difícil, porque você não tinha uma régua. Critério tal vale tanto, critério tal vale tanto. Devia ser mais difícil. Agora é uma receita. Eu falo, gente, eu não passaria no Enem. Eu não passaria. Ou então eu teria que me curvar àquela receita. Eu já li nota 1000 do Enem. E não gostou? Que eu não gosto. Que é feio. Muito formatado, né? Imagina um menino de 17 anos, uma menina, escrevendo outro sim, não sei o que lá, não sei o que. É assim. É essa redação nota 1000. No Brasil hoje. Eu acho feio, eu acho engessado. E para quem escreve, é isso. Ele estudou uma fórmula, igual a gente estuda de química, de física, e vai lá e faz. Para encaixar, né? Só que texto não é isso.
Embora você precise de uma técnica, de um domínio, saber onde é a vírgula, saber a crase, todo mundo erra a crase. Eu acho que eu vou ganhar dinheiro fazendo curso de crase. E aí eu lamento muito, porque fica tudo igualzinho, né? E a escola às vezes tem essa coisa de formatar. E para mim, a literatura que me encanta como leitora é aquela que me tira do meu lugar. Do lugar comum, né? Assim, que me dá uma outra sensação. Exato. Como é que escreveu? Como foi Clarice na época dela e como tem autores hoje. Agora também tem livros que você lê, porque, gente, a literatura, assim como a arte, não serve para coisa nenhuma. Não tem utilidade. E o nosso mundo não está preparado. A nossa essa sociedade conversa capitalista para coisas que não são úteis. Verdade. O que eu vou fazer com isso? Vai um filho teu dizer que vai fazer comunicação, letras, o que é que vão dizer? Mas para quê, meu filho? Você vai ganhar o quê da vida? É isso. Verdade. Tu trouxe pontos assim que eu posso te ouvir por horas falando, porque é muito impressionante como tu conversa com a realidade do que a gente vê dentro de casa, né? A gente convive com adolescentes que estão nessa fase de formação, né, do final da vida escolar. A gente convive com adultos e trazendo para um contexto, né, que a gente principalmente atua na psicologia, a escrita ela é muito utilizada como essa forma de alívio, né, das dores psíquicas, dos sofrimentos psíquicos. Eu trabalho muito isso com alguns pacientes, por exemplo, e funciona muito. Né? É incrível que como aquilo que eu não consigo trazer à tona quando eu estou no contato com o outro, eu consigo trazer isso à tona no contato comigo mesmo. Né? Eu trago esse contato de dentro para fora e eu percebo um alívio. Né? Em poucas palavras, às vezes em muitas palavras. Então é um ótimo remédio, é uma ótima ferramenta, né? Isso, uma ferramenta, é verdade. E o eu comigo, né? Eu comigo ali, trazendo tudo o que eu tenho e transformando aquilo, né? Que é a transformação, a alquimia, é como um bolo que você faz e dá para o outro, né? A escrita literária, você não escreve para guardar na gaveta, né? Você escreve um poema, você quer dar ao mundo, né? Você faz um bolo, você faz uma comida, você faz para o outro. Eu acho que é uma experiência amorosa a escrita, verdade, né? Você dá para o outro, você se dá, se expõe, tem muito isso. E todo mundo pode escrever, todo mundo vai ser escritor, não, porque também não caberia, né? Mas a forma de se expressar, você pode ser encantador na carta que você escreve para o seu amor, para o seu amigo, num cartão, no e-mail, no WhatsApp, não precisa ser tão, né? Isso, e a sua marca. Exato. A nossa escrita é a nossa voz, é a nossa marca. Eu tendo a rejeitar, quando eu leio o texto de alguém, ou até uma mensagem, que eu não ouço a voz da pessoa. É quando a pessoa acha que a escrita é outro lugar. Ela precisa escrever tão corretamente que ela sai dela. Entendeu? Então, assim, quando eu leio, se alguém me dá algo para ler, ou qualquer outra coisa, uma pessoa que eu conheço que é artista, às vezes você recebe, dá uma olhada nisso, vê o que você acha da música que eu fiz, não sei o que, eu tenho muitos amigos artistas. Então, eu preciso ouvir a voz, seja na música, seja na escrita, porque é a sua marca. Se você sai desse lugar, a não ser que você crie um personagem que é o seu antagonista, mas mesmo assim, quando a gente conhece alguém, a gente sabe, você deixa, né, a sua pegada. E eu acho que é isso, a nossa pegada no mundo é o que a gente faz. Seja na escrita, seja na música, na arte. E eu penso que todo ser humano precisa, isso aí é a cesta básica emocional, de arte. Seja para consumir ou processar e também transformar em algo, sabe? Porque não basta a gente trabalhar, ter dinheiro, comprar, comer, dormir. Não dá. Se fosse só isso, pra quê? É verdade. A arte existe porque a vida não basta, né? Exatamente. Já diria quem? Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, perfeito. Andréia, tem mais uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né? Te ouvindo. Eu tô igual o Davi. Ai, que conversa gostosa. Mas assim, quando a gente diz isso, né? Quando você diz isso, de que é preciso ouvir a voz da pessoa que está dizendo aquilo, eu me percebo muito no meu processo de leitura. Quando eu estou lendo um livro, que eu acho que é esse o ponto que me encanta tanto no lugar de ser leitora, que eu já até brinquei com um texto
que eu escrevi falando sobre, assim, o fato de eu ter sido uma adolescente que gostava muito de ler me permitiu me tornar uma psicoterapeuta que gosta muito de ouvir, né? Porque quando eu estou lendo um livro, eu não estou lendo um livro, assim, preocupada em chegar logo no final. Eu estou lendo aquele livro curtindo cada página e aí eu vou criando o cenário na minha cabeça. Então, eu gosto de brincar com essa analogia que quando eu estou ouvindo um cliente, né? Às vezes uma cliente já perguntou assim, quando eu te falo isso, quando eu te falo de fulano, tu não fica doida para ver a foto dele? Né? Tu não fica imaginando. Não, porque eu imagino e me basta. Esse cenário que eu crio quando eu estou ouvindo uma história me basta. E eu acho que a leitura traz isso pra gente. A gente, né? faz o nosso filme, né? Exato, que eu acho que essa é a parte mais gostosa da leitura. Até mais, assim, que é muito diferente de assistir um filme, né? E a gente vê muitas adaptações de literatura que chegam aos cinemas e que não cativam o mesmo público, né? Às vezes as pessoas dizem assim, a leitura é mais gostosa. Porque a leitura tem isso, né? São experiências diferentes, linguagens diferentes. Alguns filmes são muito fiéis. Eu falo que tem o Ensaio sobre a Cegueira, foi um filme que eu fiquei muito impressionada porque foi o meu filme. Ele copiou o meu filme, o filme da minha cabeça. Mas essa escuta, eu acho que ela tem a ver com a nossa vivência, né? E a literatura, o teatro, é a vida. Isso é feito de vida, né? Por mais que seja ficção, a gente inventa até a página 12. A gente vende alguém, meu avô que falava assim, eu vou lá e boto um personagem. É tanto que eu até já fiz cursos, por exemplo, conto. Conto eu acho incrível, porque você precisa de uma concisão, você... como se fosse uma pequena novela, mas que ela tem... E aí tem uma fórmula muito interessante do conto, que ele precisa... É como se você pegasse um ônibus, que ele já vem de uma estrada. O conto é isso, você chega e sabe que ele já estava andando. Né? O romance, ele começa. Verdade. Mas o conto... Então, foi uma coisa que eu sempre achei difícil. E aí eu tive curiosidade, tem um escritor muito amoroso em compartilhar conhecimento, o Marcelino Freire, e ele ministra um curso, e aí eu fiz na época, não para eu aprender a fazer conto, mas para eu entender esses mistérios, até como leitor, eu acho muito interessante. E aí até é uma conversa que sempre eu gosto de ter sobre literatura, é justamente o quanto eu tenho aversão a fórmulas. Então, mesmo às vezes grandes autores ou grandes professores, às vezes querem muito compartilhar conhecimento e lembra no cursinho que diz assim, aquele macete que tu vai lá fazer a prova no vestibular, e a gente quer um macete só pra gente fazer aquela prova e seguir a vida. É só um vestibular. Assim, para um ofício ou para que você quer se expressar melhor, não tem macete, né? Você tem o seu jeito de fazer, o jeito que você constrói. Eu gosto, por exemplo, de desenhar um mapa quando eu penso em fazer um livro como um projeto, né? A Maria Firmina foi assim, eu tinha escrito João Menino, que é a história do João do Vale para crianças, né? Depois que eu fui mãe, os meninos, acho que o Pedro primeiro perguntou, mãe, você escreveu um livro sobre João do Vale e tal? E aí eu resolvi fazer para criança, e é totalmente diferente. Tem que adaptar essa linguagem, né? Claro. E porque eu parto de uma história real, é uma biografia, é a vida do João do Vale que está contada aqui. Mas eu não vou contar para uma criança igual eu contei aqui, jornalisticamente, ainda que literariamente. O que é que eu preciso? Aí eu começo, era uma vez, um menino, e aí eu coloco no mundo da fantasia, porque é assim que a criança vê o mundo, né? Então a gente tem essa responsabilidade de toda criança tem direito à verdade, mas igualmente tem direito à fantasia. Eu né, te ouvindo, fiquei curiosa para a gente falar um pouco mais sobre essa questão dos cursos, né? Sim. Porque a gente tem visto agora bombar nas redes sociais anúncios de cursos de escrita, né? Venha para esse curso imersivo para se tornar um escritor, aulas com os escritores XYZ, né? E você estava falando disso, assim, de que, enfim, né? Todo mundo pode escrever.
mas nem todo mundo vai se tornar um escritor, né? E me preocupa muito essa ideia desses cursos que são amplamente vendidos nessa era que a gente está, de que tudo vira mercadoria, né? E me preocupa de fato as pessoas serem... Porque aí você também estava falando dessa questão da sedução, né? Das pessoas serem seduzidas numa outra lógica, né? Na lógica do mercado, né? Assim, qual o perigo disso? Desses tantos cursos, né? E desses tantos macetes. Então, o curso em si, eu penso que, eu tô aqui, eu tenho tempo, eu me interesso por isso, é uma pessoa que eu admiro, está ministrando o curso, eu vou lá e faço. Ok, é tranquilo isso. Mas, às vezes, o que acontece hoje, o mercado, vamos falar do mercado, nós como leitores. Existe essa coisa... O mercado é uma coisa etérea, a gente não sabe o que é, uma entidade como, né? Então, e aí escrita criativa também virou uma entidade. O curso de escrita criativa. Beleza, você vai lá e faz. Aí quando você vem como leitor, aí o prêmio tal ganhou tal, o prêmio tal ganhou tal. Aí você vai ler o livro. Você pensa, pô, livro premiado, né? Aí você lê. Legal. Aí você vai ler outro. Peraí. Parece que tem ali, sabe? Aí você vai vendo com o tempo, parece que tem ali uma fórmula. Seja na velocidade da frase, na forma como aquele tema ele é desenvolvido. Parece que não tem uma identidade, né? E a literatura, para mim, a arte é invenção. Não que todo mundo vai ser um inventor, não é isso. Mas o livro é bom? Né? É bom. Mas não é ótimo. Às vezes não é ótimo. E o ótimo nem tem que ser... É aquilo que fica na gente. Aquele livro que se inscreve. Que às vezes dá um desconforto na gente. Que diz, o que foi isso aqui? Parece que a gente dá assim uma... né? Aquele livro que é todo confortável. Aí você nem lembra mais na semana que vem do que era ele, né? Mas existem perfis de escritores, perfis de leitores e tem para todo mundo, né? Não é que assim, a André é exigente. Não tem nada a ver. Eu gosto de ler de tudo. Eu gosto de novela, eu gosto de história em quadrinho. Amo, gente, sou apaixonada pelo Chico Bento até hoje. Eu também amo. Influenciou a minha vida. Suas influências. Chico Bento é uma delas. E gosto... Já li Júlia Sabrina, aquelas coisas que menina novinha. E eu não tenho esse problema. Eu gosto e tal. Mas a leitura que me arrebata, ela tem uma coisa de conversar com a minha alma. E aí é eu comigo, então, né, é uma conversa, porque quando você escolhe um livro para ler, ou às vezes alguém sugere, e tem gente que te conhece tanto que sugere aquele livro que, opa, nossa, né? Encaixou certinho, né? Certinho, porque conhece. E é uma conversa, né? Eu que escrevo, eu não sei como ele vai chegar em você, não sei, né? E é lindo o retorno, porque chega das maneiras mais doidas, assim. Mas é muito bom isso, porque eu não sou dona, é igual filho, né? Meu primeiro filho. Claro que a experiência da maternidade é muito mais complexa, é muito mais, enfim. É incrível, muda a gente, principalmente acho que a mãe, porque tem aquela coisa animal de você, né? Sim. Ter ali aquela coisa parir, é uma coisa muito louca. Mas o filho é do mundo. Hoje meus filhos têm 21, o Pedro, Clarice tem 19. Pouca coisa. Clarice está estudando fora, veio de férias, sabe? São outras realidades e outras vivências de maternidade que a gente vai ter que se acostumando, porque não é meu filhinho mais, não. Ele tem a vida dele, tem as escolhas dele. Com certeza. E a gente só vai ter... E é o que eu falo para os meus filhos hoje. Qual que é o meu discurso hoje? Estou para você. A vida é sua, bonito. Faça, estou para você. Na hora que precisar, eu estou aqui. Vou com você quando você quiser que eu vá, mas eu acho que você pode ir só. Aí, abrindo um parênteses, né? Conversas de bastidores, o filho Pedro hoje cursa jornalismo. Ele fez 1 ano e meio de direito, ele bem que tentou se descolar. Né? Porque pai e mãe, Celso, jornalista, poeta, eu jornalista. Então, assim, cresceu naquele mundo ali com gente em casa também, muito desse mundo, a gente levando para esse tipo de programa. E tem uma hora que os filhos realmente se descolam, não quero sair disso. E aí, enfim, mas cada um é para o que nasce. É isso mesmo. Para aproveitar um pouco, né, da tua biografia, do programa de entrevistas que você conduzia, né, o Palavra Acesa. Acesa, isso.
que, pelo que você contou, era um programa de entrevista que você levava alguém para falar sobre o livro da vida dessa pessoa, não é isso? Exatamente. Então, foi 2019, né? Pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia, né? Eu estava com uma coisa de fazer algo. Eu sempre fui do bastidor, né? Eu escolhi jornal impresso. E, enfim, tenho trabalhado na terapia, porque era uma escolha que não era tão minha, era ali de uma série de processos. E aí, quando voltei para São Luís, eu sabia que eu não queria mais trabalhar em jornal, eu achei que já tinha aprendido aquilo. Voltei com um filho, 6 e 4 anos de idade, eu e Celso Maranhenses vivendo em São Paulo, eu passei 10 anos lá, ele ao todo. A gente se encontrou lá quando ele já estava com 10 anos, ele passou 20. Então, aquela volta para casa, que foi um movimento grande na nossa vida, né? Uma mudança de novo, e já com uma família. E aí eu já sabia o que eu não queria fazer, mas não sabia bem o que eu queria. E aí fiquei sócia da minha irmã numa empresa que nós temos de comunicação mais corporativa também, de empreendedorismo, comunicação estratégica e tudo. E nesse caminhar, eu fiquei com muita vontade disso, desse incômodo que a gente falou, de a escola colocar o livro como uma coisa que é trabalho. Você vai ler, tem tantos dias para ler, tem a hora, né? E aí o prazo de ler, aí tem o trabalho, os meninos ficam com medo, o livro vira um bicho esquisito. Isso me dói até hoje, assim. Eu não gosto disso. E aí eu pensei em fazer um programa, né, jornalístico, quer dizer, um talk show, um programa de entrevista, que a pauta fosse livro de leitura. Né? E aí eu queria convidados que não fossem escritores. Eu falei, tem muitos programas que você convida o escritor, que é ótimo, eu adoro. Mas eu queria conversar com leitores. Eu queria conversar com pessoas que são interessantes, que são referências nas suas áreas e que têm em comum amor aos livros. E o público-alvo desse projeto sempre foi, para mim, estudantes. Preferencialmente escola pública. O que eu queria com isso? O que eu quero? Porque o projeto está andando, continua vivo. É que aquele menino, aquela menina, olha aquela pessoa, diz, uau, olha, ele lê. Nossa, então ler é legal. Para eu chegar onde eu quero. Eu não preciso ter que ser da leitura, do livro, da literatura, ser um jornalista, mas eu preciso ler para chegar onde eu quiser. Então eu comecei com o Zé Cabaleiro, fiz um piloto, e ele é um super leitor, muita gente não sabia, e foi ótimo. E aí, na conversa, eu faço uma pré-entrevista antes da entrevista de fato, que é para saber das preferências literárias, e aí eu boto a pessoa na berlinda. Qual é o livro da sua vida? E a pessoa, opa, não, escolhe um. Se você fosse para uma ilha deserta, só pudesse levar um, qual que levaria? Então, muita gente fica, não consigo. Mas, enfim. Mas a ideia desse livro da vida, escolhe um, porque a gente fez uma parceria com o Circuito de Livreiros do Centro, dos sebos e livrarias do Centro. Foram fantásticos ao longo de toda a trajetória. E aí eles doavam esse livro. E aí, ao final da entrevista, a última parte da entrevista, esse convidado lê um trecho e autografa para o projeto. A ideia é formar uma biblioteca com esses autógrafos. Então, o Zé Cabaleiro está lá. Ele escolheu O Estrangeiro, do Albert Camus. E então tá lá. O livro, ele conta a história. Por que esse livro foi importante na vida dele? E aí conta várias histórias. Aí eu pergunto tudo. Eu pergunto, gosta de grifar, massa, empresta, não empresta, já roubou o livro. Enfim, esse tipo de coisa. Qualquer coisa. Eu confesso uma coisa para vocês. Desde que eu me tornei jornalista, toda vez que eu entrevistei alguém que eu admirava muito, eu ficava louca para saber o que a pessoa estava lendo. Ficava louca para perguntar. Você está lendo? O que é que tem na sua mesa de cabeceira? Então, eu me realizei, porque era isso, eu queria saber dessas pessoas isso. Pronto. E aí entrevistei Zé Cabaleiro, César Buarque. Gente, eu lembro do meu pai falando, minha filha, eu não sabia que esse rapaz era tão preparado. E o papai, porque ele é um ator, porque ele faz rir, a biblioteca dele é fantástica, ele lê muito bacana. Tal. Então, também tirar essa coisa, porque eu entrevistei a Áurea Maranhão, uma atriz também, e entrevistei uma menina maravilhosa, gente, é uma jovem, Diane Pereira. Ela é empreendedora social, faz parte do Instituto de Formação. Ela hoje viaja ao mundo, tem um lema do projeto lá que é transformar a escassez em abundância. Ela hoje deve ter uns 30 anos, eu acho, talvez por aí. Na época do programa, ela contou uma história linda. O primeiro livro literário que ela leu foi um livro do Saramago com 18 anos de idade. Uau! Ela é uma menina preta da Baixada Maranhense, que foi ter acesso muito depois. E o grande livro da vida dela foi a avó, que contava histórias. Que legal. Então, ela já era apaixonada por livros antes de ter livros.
E o universo da leitura, ele é isso. O rap é uma biblioteca maravilhosa. É verdade. E que está aí para nos ensinar, né? Então, não tem essa coisa da linguagem culta, né? A literatura, ela é aquilo que o que eu penso que é literatura para mim, que eu quero como leitora, é aquilo que me dá uma verdade. O rap para mim é verdade, né? João do Vale é verdade. Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina. Então, às vezes, até quando você estabelece uma norma, você exclui muitas pessoas. Exclui. Né? Você exclui muitas pessoas. E a norma culta é um projeto de exclusão. O juridiquês é um projeto de exclusão. Assim como todas as profissões para gente branca no Brasil. É verdade, é excludente. Eu vi um vídeo da Rita Von Hunt recentemente que ela falava exatamente sobre isso, né? Sobre o quanto a norma culta, que é tão disseminada, que a gente tem que seguir a norma culta na escrita, na fala, né? Ela é bastante excludente ao longo da nossa história e na nossa atualidade também, né? André, tu falou sobre um ponto que eu estava aqui aguardando que chegasse, né? Que era sobre o acesso, né? A leitura, o acesso à literatura, a livros principalmente. E a gente vem de alguns contextos em que esse espaço ele era muito excludente para mulheres, por exemplo. E aí hoje, me preparando para vir para cá, eu estava lendo algumas curiosidades e principalmente destacando entre século XIX e século XX, onde mulheres, para serem autoras, elas precisavam às vezes de pseudônimos. Exatamente. Ou abreviar o nome, né? Ou não revelando o primeiro nome feminino, né? Às vezes só o sobrenome, para conseguir se lançar no mercado, conseguir lançar suas obras, né? Como é que tu enxerga esse processo, essa marcação, principalmente do machismo na escrita, na literatura, na tua vivência de mercado, como escritora também? Vem mudando muito devagar, porque se você tem pesquisas bem recentes que o mercado editorial, tanto no Brasil como no mundo, ele é majoritariamente tanto escritores quanto editores quanto homens brancos. Sim. Né? Aí, homens brancos... Quer dizer, uma mulher preta, ela está lá no fim da fila, né? E o período da pandemia foi um período de muitas reflexões. A gente achava que né, a proximidade da morte nossa, de quem a gente amava, o mundo caindo, como a gente concebia antes, o mundo mudou. E a gente até teve esperança que ia mudar um pouco mais, né? Sim. Ficar mais amoroso. Enfim, não ficou. Mas, para mim, foi uma revolução muito íntima de... Eu sou mulher, eu sou leitora, eu sou escritora, e a minha estante tem muito mais autores. Eu tenho o meu livro preferido, que é escrito por um homem. Eu tenho o meu poeta preferido. O que é isso? Aí eu fui olhar os meus livros. Tá aqui, ó. João Menino. Aí a ficha técnica, não tem nenhuma mulher. Esse aqui também, o projeto gráfico é do Cláudio Lima, meu amigo querido. As ilustrações são do Fernando Mendonça, um amigo querido, um artista fabuloso. Nome aos Bois, a mesma coisa. Aí eu falei, o que é isso? Se eu que sou mulher, que tenho uma visão feminista do mundo, eu estou fazendo isso? Não posso mais. Aí eu comecei a ler mais mulheres, procurar mulheres contemporâneas, porque também a gente tem uma coisa que é uma prisão no cânone. Clarice Lispector é maravilhosa, ela mudou a minha vida. Eu acho que todo mundo deve ler. Mas tem meninas escrevendo hoje, tem meninas na periferia fazendo poesia, fazendo slam, sabe? Autoras jovens fazendo hoje, que os prêmios não estão alcançando, que as feiras não estão alcançando muitas vezes. E nós vivemos no presente. É importante ler Machado de Assis, importantíssimo. Né? Mas às vezes fica um discurso assim, é quase uma gestação eterna. É Machado de Assis, é Clarice Lispector, é Ferreira Goulart, são incríveis e tal. Mas vamos junto com os novos também, porque eles estão aí fazendo coisa. Mas voltando às mulheres, então comecei a ler grandes mulheres, enfim, e no mundo, né? Tem uma poeta polonesa que o nome dela é bem difícil de falar, é algo como Wisława Szymborska, é algo assim, que é fantástica. Tem uma outra polonesa chamada Olga Tokarczuk, que é uma autora que eu me apaixonei, tenho lido muito. No Brasil, a gente tem mulheres incríveis na poesia, na prosa. Eu tenho lido muitas, eu não vou citar nomes porque eu vou ser injusta.
E aí, na hora de... E aí eu tinha feito o João Menino já com a ideia de que fosse uma série de biografias para crianças de grandes maranhenses. Aí, neste momento da pandemia, eu falei, acabou. João do Vale querido, eu já tinha uma lista, o próximo seria José Chagas, que é um poeta amigo, que não está mais entre nós, mas eu queria muito fazer dele porque eu tinha uma proximidade e tal. Falei, não, peraí, José Chagas teve todas as homenagens, eu amo, mas vamos para as mulheres. Aí fiz uma lista. Gente, é imensa. Tem muito mais de 50 só de cabeça quando eu fui fazendo. E eu falei, não, eu vou começar com ela porque ela é a... Eu falo das escolas que eu digo é a menina superpoderosa antes de haver o desenho. A mulher viveu no século XIX, foi a primeira professora concursada do Maranhão e alguns defendem aqui do Brasil. Criou a primeira escola mista onde meninos e meninas estudavam, lá no século XIX, num povoado de Guimarães. E não só. Além de ser mista de meninos e meninas, estudava o filho do patrão e o do empregado. Olha. Ela foi revolucionária. Demais. Negra. Uma mulher Maria negra, filha de Firmina. escravizados e tal. E aí, quero fazer sobre ela. Mas só vai ter menina. E aí, dá trabalho, dá. Por quê? Eu tenho um amigo designer que é maravilhoso. Eu tenho outro que não... E aí, a gente tem que se dar o trabalho. Nós que somos meninas. Exato. Então, eu tenho um grande amigo, Alex. Falei, Alex, eu preciso de uma designer. De preferência uma menina preta, porque eu estou escrevendo a história de uma menina preta. Ah, tem uma aluna maravilhosa e tal. Pai. Gente, ela é tão fantástica que esse livro tem 80 e poucas páginas. 80 páginas. São 5 ilustrações que a artista fez. E Thay transformou as 5 nesse livro todo ilustrado. Um talento incrível. A Mônica Barbosa, eu tenho a assinatura da TAG Livros. E aí, quando eu estava nesse processo, chegou o livro do Mia Couto, inédito, com a ilustração de capa dela. E a Maria Firmina tem uma curiosidade, porque não tem foto dela. Ninguém sabe que rosto ela tinha. Tudo é aposta. E fizeram inteligência artificial. Não existe uma foto dela. Não tem. E aí, a capa desse livro do Mia Couto era uma mulher muito semelhante a essa. Ela faz umas figuras femininas que não tem um rosto definido. Sim. Quando eu olhei aquilo, falei, essa é Maria Firmina. É ela. E aí, ela tem um trabalho muito bonito, eu entrei em contato com ela porque eu me interessei de comprar uma obra dela. Ela é muralista, ela é uma artista. Aí mandei mensagem lá e tal, aí eu achei muito caro. Ela falou, olha, mas eu tenho prints, que é uma coisa mais e tal. Aí comprei. Quando eu dei o meu endereço, aí ela falou, ela mora em São Paulo. Ela falou, nossa, você é do Maranhão, eu nasci no Maranhão. Aí eu, pronto, caí da cadeira. Pronto, era só o que precisava. Esse livro é muito especial, ele tem muitas histórias. Aí marquei um call com ela, a gente conversou, eu falei do projeto, olha, não tem dinheiro, eu vou entrar em lei, tem a Lei Aldir Blanc e tal, e tal, e tal. Ela, não, vou contigo e tal. Ela fez um valor bem abaixo do tal, foi o que o prêmio dava lá, e aí... E acertei com ela 5 ilustrações, só orientei. Faz cada ilustração que elas tenham um universo narrativo que a gente possa fragmentar no livro. Eu já estava pensando justamente em ampliar. Em utilizar estrategicamente, economicamente o talento dela. E aí ela fez, mandou. Aí ele foi aprovado na Lei Aldir Blanc, tive o apoio do Sesc também, um parceiro incrível, parceiro do Palavra Acesa, o Sesc, e parceiro aqui. E aí fizemos o livro. E aí a revisão da Eulália, que é minha irmã, que tem formação em comunicação, jornalista também. Então, e aí na hora da editora, procurando. Gente, vocês acreditam que eu achei a editora? A editora não, a gráfica aqui, de uma mulher. Olha, era pra ser, né, Andréa? A Eva é o nome dela, a primeira mulher. Eu falei, meu Deus, esse livro é muito... Aí no dia da reunião com a Mônica... Esse livro precisava nascer, né? Ele estava querendo muito nascer. E aí no dia da reunião com a Mônica, falando lá, aí eu falei para ela, Mônica, aí contando essas coisas para ela, né, esses sinais todos, aí ela já toda emocionada, eu falei, pois é, e o que mais me bateu é porque a data que a gente sabia do nascimento da Maria Firmina era novembro, e aí uma pesquisadora e escritora aqui maranhense descobriu em arquivos e tal, que ela nasceu no dia 11 de março, que é o dia do aniversário da minha filha. Ela para que eu tô toda arrepiada, o que foi? É o dia do meu aniversário. Olha, eu tô impressionada. Maria Firmina, minha filha, e a ilustradora nasceram no mesmo dia. Olha isso. Eu falei, gente, era ela, tinha que ser ela, tinha que ser a Thay e tudo. E aí lancei o livro no dia do bicentenário dela, 200 anos de nascimento dela, que foi 11 de março de 22. E aí, nesse ano,
no finalzinho do ano, novembro. A Flip, que é o maior evento literário do Brasil, normalmente acontecia em julho. Por causa da pandemia, o calendário mudou e tal. Um belo dia de outubro, eu estou no trabalho e 2 amigas me mandam mais ou menos no mesmo momento. A Flip é a grande homenageada da Flip, é Maria Firmina. Todo mundo me mandou, porque sabia que eu tinha lançado o livro naquele ano. Tu tem que estar lá, não sei o quê. E eu fiquei, meu Deus. Aí até entrei em contato, eu lembro que eu mandei uma mensagem para uma amiga que trabalha lá no Instituto Cultural Vale, né? E aí ela, André, eu estava pensando em ti, a gente precisa conversar. Aí eu, opa, acho que é a mesma coisa, vamos lá. Aí era isso, ela falou, olha, estou vendo aqui porque é homenagem, eu já falei do teu livro e tal. Aí eu falei, que maravilha. Ela, olha, vai ter a Flipinha, estamos vendo uma mesa e tal. Aí eu falei, olha, só tem uma coisa, o livro esgotou. Aí ela, então me passa aí os dados dele e tal. Aí ela foi, não sei o quê. Só que não tinha orçamento na época para rodar o livro e não fazia sentido eu ir para uma feira sem livro. Sim. Né? E aí eu fiquei, não, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu sei que, gente, numa tarde de conversa com... Tudo é rede, né? Uma rede, eu sou muito assistida, uma rede de amigos. Um amigo que tem uma editora, ele falou, André, vamos mandar aqui para ela. E aí ela talvez... Sei que ela ficou... Ela estava em Nova York, que é a editora que é da Vento Leste. Gostou do projeto, contamos a história. Gente, isso em poucos dias, esse livro virou uma nova tiragem de 500 exemplares pela Vento Leste e eu fui para a Flip, apresentei na Flipinha. Tinha que ir, tinha então que ir. Não tinha coisas, como você não estar lá nessa Flip. Não tinha como. Então eu penso que e as pessoas, como que faz? Eu acho que quando você está fazendo aquilo que você precisa fazer, as oportunidades vão estar ali. Só ter olhos para ver. Perfeito. Obviamente tem o nosso trabalho, nada cai do céu, não cai, é trabalhoso, a gente não fica rico, nada, nem longe disso. A Palavra Acesa eu nunca ganhei nem R$1, na verdade, mas eu realizei uma coisa que me fez muito bem e quero continuar com Palavra Acesa. Passei esse tempo aí, porque depois ele migrou para o Instagram, porque com a pandemia não dava mais para fazer no teatro, eu ainda fiz algumas edições em live, e aí deu uma parada para reformular e minha vida virou de ponta cabeça. Coisas muito intensas e profundas aconteceram. Eu fiquei viúva, o grande amor da minha vida fez a passagem e até eu voltar, né, demorou um pouco, mas hoje eu tenho um projeto do Palavra Acesa reformulado para ir para as escolas, ou seja, antes eu recebia os alunos, agora eu quero ir para as escolas. Ir de encontro a eles, né? Que bonito. E aí, infelizmente, estamos nos encaminhando para o final, mas eu não posso, não dá vontade, mas assim, não tenho como encerrar essa conversa hoje sem fazer a pergunta matadora, né, que você fazia para todos os seus convidados. Qual é o livro da sua vida? Nossa, meu Deus, olha, estou tomando do meu... Olha, lógico, tem vários, né? E eu poderia citar a obra completa de Clarice Lispector, porque foi a autora que mais conversou comigo. Minha filha chama Clarice, por conta dela. Eu tive uma primeira gravidez que perdi, seria Clarice, igualzinho o nome dela. Perdi. Aí, quando veio a minha caçula, é Clarice também, só que é com 2 S, porque já tive uma Clarice. Mas, assim, com perdão a todas as mulheres... Tem grandes mulheres, mas assim, como formação e como um abrir de universos e que me emociona até hoje, Grande Sertão Veredas foi um livro que me colocou em outro lugar de tudo, assim. E eu reli e chorei copiosamente. Eu vi a minissérie na época, que era Tony Ramos, que era Riobaldo e Bruna Lombardi de Adorim. Então, me emociona, é um lugar que eu me transporto quando eu escrevo. É esse lugar meio mágico, meio que não existe, e ao mesmo tempo é onde eu me sinto mais viva, é quando eu escrevo. Que lindo. Davi, tu quer falar o livro da tua vida? Olha, eu podia ser bem o clichêzão do dizer O Pequeno Príncipe, né? Que eu acho que todo mundo tem o Pequeno Príncipe guardado no coraçãozinho um pouco. Mas eu acho que um dos livros assim, que me marcou assim, pra sempre. Já na leitura na fase escolar, mas que eu reli algumas outras vezes, foi o Primo Basílio. Até falei essa semana em casa, numa conversa. É fantástico. Eu gosto muito do Primo Basílio. Gosto muito de Dom Casmurro também. Então, eu vou citar Primo Basílio. Vou ficar com o Primo Basílio. E eu acho que eu vou dizer A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera,
que assim, já mudou muito, Sim, né? mas marcou depois de nessa ler época. Carla Madeira, mais atual, eu acho que esse livro da vida foi se atualizando para Véspera. Comprei O ontem, Véspera me deixou numa ressaca literária imensa, assim, ainda não consegui mergulhar e já tem muito tempo, viu? Consegui, assim, mergulhar de cabeça ainda em outra leitura, porque o Véspera mexeu muito comigo. Mas eu acho que Milan Kundera, com A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro, né, que eu li faz muito tempo, mas que de fato é uma coisa meio, assim, é uma filosofia, é um livro filosófico, né, mas é um romance também, uma mistura de muita coisa. Eu gosto muito. Maravilha. Livros à mão cheia. É verdade. André, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que esse episódio tinha que ser episódio para 2, 3 horas. Verdade. Porque tem muito assunto, mas agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de compartilhar aqui, talvez nem 5% de tanta história que tu deve ter, né? Fica o convite para outros episódios, para outras temáticas também. Foi um prazerzão, né? Estar aqui ocupando o lugar de João hoje, né? E justamente nesse encontro que eu estava muito ansioso para que acontecesse, para conhecer um pouquinho mais de toda a tua produção, toda a tua história. Muito Eu que agradeço o espaço, agradeço estar aqui com vocês. A conversa foi ótima, adorei. Estou super disponível para conversar mais também, viu? E acho que falar de livro e falar de leitura, como eu falei antes, é falar da vida. E eu acho que cada vez que a gente fala da vida, a gente se coloca num lugar bom, viver é bom, né? Muito bom. Muito obrigada. E ler é muito bom, né? Muito obrigada. Gente, até a próxima. Davi, muito obrigada pela companhia. E até a próxima, pessoal. Em breve voltamos.